Buenas noches, eu vou começar apresentando o grupo. Acho que o professor já mostrou todos. Nós vamos falar de la fisiología del ojo, né? Óptica de la visión, com o docente Dr. Pablo Frutos. E vamos a empezar. Bueno, yo voy a hablar sobre los principios físicos de la óptica, cómo nosotros vamos a ver cómo el ojo, cómo nosotros vemos a nuestro alrededor. La visión depende de cómo la visión se comporta y los principios básicos incluyen fenómenos como la refracción de la luz, que es lo que yo voy a hablar principalmente, el enfoque, la profundidad de foco, así como la formación de imágenes. La profundidade de enfoque eu vou falar solamente um pouco, porque meus colegas vão a especificar mais adelante, mas eu coloquei alguns. Tô um pouco nervosa. Eu coloquei algumas imagens para vocês verem a diferença, né? A profundidade de enfoque é basicamente o que mantém a nitidez em enfoque, é a formação de imagens claras. Pode passar, prof. Eu vou falar sobre a refração. A refração é basicamente como a gente vê a luz, como ela muda de um meio para o outro. Como às vezes nós outros, um exemplo, quando vemos um copo e tem um lápis adentro com água e ele parece que está quebrado. Y esto es la refracción de la luz, el cambio de dirección que sufren los rayos. Pero la refracción de la luz es la luz que pasa por el lápiz en el agua y el aire cuando llega en nuestros ojos. Esto es la refracción de la luz. Bueno, después, profe, pode pasar. Eu trouxe acá alguns exemplos de como o fenômeno de refração de la luz funciona em nossa vida cotidiana. Eh, Estas flores en el vaso se ven torcidas ou desplazadas. As piscinas, quando nós outros miramos, elas parecem raças. Ou quando olhamos um lápis em água, parece que está quebrado. E a imagem do Senhor também, ele está totalmente distorcido. E isto se dá à la refração da luz. Pode passar. Com a refração da luz, nós outros temos o índice de refração, que é o método que utilizamos para medir o quanto a luz diminui ao passar de um meio a outro. Esta fórmula que eu coloquei é a utilizada, né? N para índice de refração, C para velocidade da luz en el vazio, en el aire, V para velocidade da luz en el medio material. O índice de refração basicamente vai descrever quanto se reduz esta luz ao passar de um meio a outro. É, calma. Eu trouxe um exemplo da luz no vidro. Ela no vidro, ela no ar, primeiro no ar. Ela vai viajar de 3,0 a décima na 8. E no vidro, ela viaja 2,0 a 10 na 8. Então, para calcular, a gente vai colocar N igual ao do vazio primeiro e depois da luz, o que nos vai dar 1,5. Isso vai significar que a luz viaja uma vez e meia mais despacio vazio. Eu ia trazer um copo com água, mas eu esqueci. Mas é um exemplo sencillo de como o índice funciona. Quando ponemos o lápis dentro del copo com água, parece que está quebrado e isso passa por la refracción de la luz. E então vamos utilizar o índice de refração, que nos indica quanto vai diminuir.
a luz ao atravessar distintos materiais. E esse conceito do índice da luz a gente vai usar para compreender e manipular a luz quando a gente faz câmeras, gafas para corrigir miopia, hipermetropia. Então, mas vamos medir a velocidade do lápis. Não, não é isso. A gente vai medir a velocidade dos objetos en el agua, solo que a luz que llega en nuestros ojos. Esto es el índice de refracción. Pode passar, prof. Aqui eu coloquei um exemplo, né? Quando um raio entra perpendicularmente, solo cambia a velocidade e a longitude de onda. É, tem duas imagens diferentes, né? Uma entrada perpendicular, a imagem A, sem nenhuma desviação, e quando há desviação, a imagem B. Pode mudar, prof. E aí eu vou começar a falar de lentes convexas e côncavas. Bom, as lentes convexas, elas vão ter uma função de converger os raios e juntar eles em um ponto focal. Essa vai ser a principal diferença. As convexas vão juntar em um só ponto focal e as côncavas vão fazer com que eles se desplazem. Bom, as lentes convexas, a imagem formada por uma lente varia segundo a posição do objeto. Se está mais aliada de tablet y si el objeto está entre el foco de la lente y el foco y la lente, la imagen será virtual, derecha y aumentada. Estas lentes são fundamentais para a formação de imagens nítidas na retina do ojo humano. Eu coloquei um exemplo ali que em nossos ojos, el cristalino atua como uma lente convexa natural, adaptando a distintas distâncias. Pode passar. Eu coloquei alguns exemplos de lentes convexas aí que a gente usa em câmeras, né, gafas, lupa. Então, todas elas pegam esta luz e focam em um solo ponto. Pode passar, prof. E aí, as lentes côncavas têm a função de divergir, como eu falei. Uma atrai tudo para um ponto focal e a outra diverge, desplaza, faz com que eles se separem. Tienen a função de divergir, né? Ao atravessar a lente, se separam como se procedieran de um ponto comum. Esto se llama foco virtual. Elas tienen uma superfície curva hacia dentro, com o interior de uma esfera, são mais delgadas en el centro e mais grossas en el borde. Formam imagens que são virtuais, mais pequenas e derechas, e quando o objeto está à frente la miopía, un defecto visual en que la imagen se forma antes de la retina, lo que dificulta ver objetos lejanos. A lente côncava vai desviar esses raios antes que entrem em el ojo, permitindo que a imagem se enfoque corretamente sobre a retina. Eu trouxe também alguns exemplos na próxima imagem das lentes côncavas, como elas são utilizadas no dia a dia. Este ojo mágico é uma coisa que muitas vezes nós vemos e ele pega esta imagem e desplaza a luz para que vemos mais lejos. Isso é o que as lentes côncavas hacen em nossa rotina. Pode ir próximo, prof. Aí eu acho que é o Thales. Sí, soy yo. Buenas noches, yo soy Tales. Yo voy a hablar un poco sobre las lentes esféricas. Eh,
o que são as lentes esféricas e como funciona e o resultado que vamos a ter com esses tipos de lentes para o paciente. Entonces las lentes esféricas son curvas en todas las direcciones. Es como si fuese una pelotita de fútbol americano, por ejemplo. Entonces vamos a tener la concentración de los rayos en un único punto muy parecido con que hace el cristalino, con que mi compañera Ana Kathleen habló anteriormente. Entonces, el cristalino va a ser en condiciones normales la función, né, normal e fisiológica de ojo. Quando o paciente apresenta alguma enfermidade ou alteração do cristalino, então ele é feito um exame para fazer a prescrição de las lentes esféricas para o paciente. Entonces, lo resultado que todos los rayos de luz se reúnen en un punto focal. Entonces vas a tener lo siguiente, la luz vas a pasar, vas a tener la lente, la luz y a junta en un punto a través de la lente para formación de una imagen más clara, más cohesa para el paciente o para la persona. ¿Puede pasar, profe? Entonces vamos a tener también una combinación de las lentes cilíndricas que como si fuese la lente cilíndrica se asemeja como un cilindro cortado en la mitad, como si fuese, por ejemplo, yo tengo acá de este objeto a partido hacia medio, que vas a tener un ejemplo. Voy a tener un punto de luz, vas a pasar pela lente cilíndrica y vas a tener una formación más clara de la visión de lo paciente. Como vas a funcionar isso? Vas a hacer um desvio de los rayos de luz, um solo plano, mientras que o plano perpendicular da luz passa sem ser desviada. Então, não vamos a ter um desvio de luz para que a imagem seja direta em la retina del paciente. Profe? Acá vamos a ter a combinação de las lentes cilíndricas, né? Para que possamos mirar, ustedes podem mirar aí a comparação de las lentes que vamos a ter. La lente convexa, la lente biconvexa, la lente plano-convexa e la lente conco-convexa. Abajo vamos a tener las lentes divergentes, las lentes cóncavas, bicóncavas, plano-cóncavas e convexo-cóncavas. São muitas lentes. Miramos acá. É possível usar todas as lentes cilíndricas para imitar o efeito de uma lente esférica. Quando as lentes cilíndricas se colocam em um ângulo recto, uma vertical e da outra horizontal, a primeira lente se converte em la luz de um plano e a segunda se converte em um plano perpendicular. Então, podemos mirar que é o seguinte. Em uma das lentes, por exemplo, a lente convexa, o plano vai ser de forma direta e de forma vertical, perdão, e abaixo, em la lente divergente, vai ser uma diferenciação de la refração de la imagem de la refração da luz desse paciente. Perdão, eu estou nervioso. Pode passar para frente. Entonces, la distancia focal, né, que nuestro paciente vai a ter, vai ser lo seguinte. La distancia focal é um espaço entre a lente e o ponto onde os radios se convertem. Em ojo, essa distância deve coincidir exatamente com a retina para que a visão seja clara. Por exemplo, na imagem acima com as flechas rojas, de color laranjado, vocês vão ver que a questão é a seguinte, como se fosse ter um ponto de luz, onde se parte os radios, se passa em la lente se convirge la concentração de la imagem em um ponto extra. Na imagem ao lado, podemos mirar da seguinte forma, um ponto de luz
o sentido de la refracción de la imagen y la disipación de la refracción de la luz hacia llegar en la retina. Por ejemplo, abajo vamos a tener un objeto, vamos a tener uma lente, vamos a tener a imagen invertida, porque a imagem é hacia de cabeça para abaixo. Quando miramos, vemos que todos os objetos estão em posições normais, pero a questão de la formação que eu vou falar um pouco mais adelante, de la formação de la imagem em la retina, vamos a mirar que a imagem no fundo de nossa retina, ela é ao contrário. E nosso cérebro, juntamente com as outras partes vão fazer a conversão dessa imagem, né, para que nosso olho mire corretamente. Então, vas a mirar também em la segunda imagem, vamos a ter um objeto, vamos a ter uma outra tipo de lente e vas a ter uma visão diminuída. Então, acá vamos a mirar o seguinte, em outro tipo de outro uso de lente, para pessoas que vai a ter uma dificuldade de cuidado visual. Profe, próximo. A diferença de los radios paralelos e a questão a respeito de los radios divergentes. Então, o que são isso? Os radios paralelos provêm de uma fonte de luz muito distante, por exemplo, a luz do sol. Convergen de um ponto focado a uma distância de superfície da lente. Mientras los radios divergentes provêm de uma fonte de luz cercana, que se dispersan na medida que se alejam da fonte quando chegam à lente da distância focal é maior para que os raios paralelos. Perdão. Então, podes mirar em las imagens que é o seguinte. Por exemplo, nós temos um semáforo abaixo que vai emitir uma luz, uma quantidade certa de luz, que vai ter um feixe direto, um feixe cônico divergente. Então, vamos a ter uma imagem mais clara, de uma luz mais próxima. Entendiste? Então, vamos a ter também uma comparação com uma formação de uma lente, o uso de uma lente cônico convergente, como se fosse um exemplo de uma lupa. Creio eu que todos nós, quando niños, pegamos sempre uma lupa para ampliar os objetos e mirar contra o sol, a luz do sol. E o poder, a força da luz do sol atravessa a lente e provoca que seja mais forte e queima todo o papel, sendo um exemplo bem prático aí para que possamos entender. Temos também a questão de los radios cilíndricos ou paralelos que utilizam os lasers, que são raios diretos, para que seja sem nenhum impedimento da amplificação da imagem. Não vai ter nada para atrapalhar, ela vai ser unidirecional, não vai ter divergência e não vai ter convergência desse raio de luz. Próximo. Então, acá vamos a ter uma relação com a potência da lente. Então, a imagem de arriba, vamos a ter uma lente como se fosse uma pelota de futebol americano. Vamos a ter um ponto de luz e vamos a ter a refração dessa energia, desse ponto de luz. Então, vamos a ter a conversão da imagem após o ponto F. Luz chega a imagem através da lente e chega num ponto principal que é F na da retina para a formação de uma imagem mais clara. Entendiste? Então,
Acá dice en la diapositiva que cuanto más curva y más potente es la lente, como más corta será su distancia focal. Eso significa que enfoca la luz en un punto más cercano de la lente, la convexidad de la lente puede ser alterada para que los rayos paralelos y divergentes se concentren en la misma distancia. Entonces acá, por ejemplo, yo tengo arriba la lente así. Abajo yo tengo la lente así. Entonces vas a tener la misma velocidad del punto de llegada de la luz, pela convexidad de la lente y pela potencia de la lente. Cuanto más curva y más potente la lente será. Próxima, profe. Entonces, acá vamos a tener un ejemplo de la formación de una imagen por una lente convexa. Acá, acá en la imagen vamos a tener lo siguiente, el principio de axis. O principio de axis es utilizado en la física, ¿no? Entonces también en la línea de la óptica. Entonces vamos a tener un ojo que vas a mirar a través de una lente, vas a tener un objeto pequeño, por ejemplo, de esta tampa acá, y vas a ampliar la cuestión de la imagen. Acá vamos a tener la imagen más ampliada. Entonces, podemos mirar este objeto pequeñito y do otro más grande. Por ejemplo, como vamos a mirar en las prácticas de microbiología, mirando un microscopio, que precisamos de uma amplitude maior de la visión para que vamos a ter uma imagem mais clara de que vamos a mirar com o uso de esta lente. Bueno, a pasar de la lente convexa, los radios se refractan de manera que se convergen en un punto específico en un lado opuesto de la conjunción a esos puntos enfocados de uma imagem mais nítida. Para hacer un cierre de esta parte, como si fuese o ejemplo que de a ustedes de la tampita del bolígrafo pequeñito y a través de una lente vas a mirar el mayor. Entonces vas a partir de este principio con uso de la lente combinada ou da lente que o paciente vas a necessitar. Próximo. Tema de examen, dioptría. Entonces, geometría. Acá es algo muy... yo tuve un poco de dificultad para entender, pero voy a intentar explicarlos y voy a dejar abierto para que el profe pueda me corregir, ¿está bien? Para que nosotros no tengamos ninguna pérdida de conocimiento. Poder de la refacción de una lente de dioptrías. El poder de la refacción de una lente en su capacidad para desviar los rayos de luz. La unidad de medida para esa capacidad es la dioptría. El cálculo de la dioptría de una lente convexa es un inverso de su distancia focal en metros. Por ejemplo, una lente con una distancia focal de 1 metro tiene un poder más una dioptría. Se a distância focal é de 0,5 metros, o poder será de mais 2 dioptrias. Então, as lentes com maior poder dióptrico tienes uma distância focal mais corta, as lentes côncavas que divergem os radios de luz tienes valores dióptricos negativos. O que é isto que eu estou falando? Tá, vamos lá. Em ojo, perdão, el ojo humano, el sistema óptico total tiene unas 59 dioptrías. Dos tercios provienen de la imagen de la córnea y do resto del cristalino. Entonces, o uso de las lentes convexas con el cristalino tiene dioptrías positivas para que converjan los rayos. O que sea esto? Las cóncavas tienen valores negativos porque los dispersan a cuestión de la llegada de la recepción de la luz, de la producción de la imagen en la retina. Cuando decimos que un paciente, por ejemplo, tiene miopía,
de 2 grados, por exemplo, significa que necessita de uma lente reduzida, menos 2 diotropias de excesso refrativo para que o foco ligue em la retina, como se fosse assim. Eu tenho 2 grados de miopia, então eu necessito menos 2 de dioptria para que eu tenha uma imagem mais correta e mais clara do que eu estou mirando. Profe, ¿quieres completar algo? Tu sonido. Sí, ahí está, discúlpeme. En la miopía, tales, seguramente que van a comentar después, pero ¿cuál es el problema en la miopía? La imagen se, o sea, el paciente primero, ¿tiene dificultad para ver de lejos o para ver de cerca? De lejos. De No, lejos. Ok, de lejos. De lejos. seguro. Sí, sí. O sea, el paciente que tiene miopía tiene dificultad, puede ver de cerca, pero le cuesta ver de lejos. Eso. Ok, bueno, entonces la imagen en el paciente que tiene miopía, la imagen, ¿se forma delante de la retina o después de la retina? Yo creo que vas a formar antes de la retina. Llega la información que desea la luz y antes de la retina, el ojo vas a intentar la formación antecipada antes que llegue la imagen en la retina. Ok, entonces necesitamos utilizar una lente que haga que esa convergencia de la luz, ok, se dé exactamente en la retina, porque si no, no se puede ver, ¿sí? No vas a tener una Bien, imagen clara. perfecto. Entonces, ¿qué tipo de lente se usa? Una lente convexa. Perdón. Ok, bueno, creo que Paola Poloni va a hablarnos después de eso, si no me equivoco. Bueno, perfecto, no hay problema, está bien, Perdón, entonces ya- pasa para el próximo. está bien, no hay problema, no hay problema, ya está. Entonces acá vas a tener una imagen del índice de refracción del ojo humano. Vamos a tener acá algunas de las condiciones, perdón, acá vamos a tener algo anatómico, vamos a tener las partes del ojo, la córnea, la parte subsecuente humor acuoso, vamos a tener los músculos ciliares, el cristalino, el vítreo, que es como si fuese un lubrificante dentro do ojo para que todo se quede em um lugar corretamente. E a retina é a última estrutura do fundo do ojo. Então, quando nós vamos a um oftalmólogo, oftalmólogo utiliza um dos colírios dos medicamentos para fazer a dilatação da pupila para que o médico possa mirar o fundo de ojo do paciente para mirar se vas a ter algo de alteração dentro desses componentes. Acá, a córnea é o cristalino com maior poder refrativo. O que vas a ser isso? A córnea, juntamente com o cristalino, vamos a ter um maior poder refrativo. Quando eles não funcionam corretamente, específica para que a imagem chegue hasta a retina de uma forma mais correta, que a imagem genera e que seja mais clara. Então, acá, vamos a ter, igual minha companheira Ana falou, do índice de refracção, para o cálculo, para fazer todas as medições da qualidade visual do paciente. Próximo. A óptica de ojo é a óptica de ojo e a redução de ojo. O sistema óptico de ojo humano é complexo, composto por 4 superfícies de refração: as caras anterior e posterior da córnea e as caras anterior e posterior del cristalino. O ojo reduzido possui única superfície refractária com um poder total de 59 dioptrias para a visão de lejos, ubicada a 17 milímetros de la retina. Entonces, o que vas a tener isso? Fisiológicamente,
Sabemos que la córnea es la lente más potente y fija que nosotros vamos a tener. Y el cristalino, aunque más débil, es fundamental para que pueda cambiar y formar y permitir la acomodación de esto todo. Como si fuese una cámara, como si fuese una protección. Uma lente frontal assegura que a maior parte do enfoque da visão do paciente, mientras que é como se fosse um aumento, um zoom, ajuste na nitidez da diferença das distâncias. Compreendido? Próximo. Acá vamos a ter o que também eu expliquei na diapositiva anterior. Então, podes mirar, né, que acá vamos a ter um olho normal, a visão lejana, a visão cercana, vamos a ter a projeção de la luz passando hacia todos os componentes do olho e chegando no ponto focal, que é a retina, e o interior processa a imagem para que podemos mirar corretamente. Acá abaixo vamos a ter a questão da miopia. O ojo grande, as imagens de las lejanas se enfocam para delante de la retina. É o que o profe falou comigo, questionou a respeito que a condição do paciente em la miopia, a imagem se forma antes de la imagem chegar no ponto final. La hipermetropia o opuesto de la miopia. Então, a hipermetropia, o paciente vai a ter a imagem e a imagem vai a transpassar todas essas estruturas hacia um pouco mais adelante, um pouco mais do paciente, a questão da retina do paciente, fazendo com que a visão eu tenho que mirar de esto de acá, um pouco mais, dar um zoom na imagem para que eu pueda mirar melhor. Abaixo, meus companheiros também vão falar melhor das condições, das patologias, e vamos atender também a questão de astigmatismo, que os ejes vertical e horizontal se enfocam em distintos pontos. O que é isto? A luz chega e vai atender vários pontos de recebimento na retina e no fundo do olho do paciente. Próximo, por favor. Bueno, la formación de la imagen en la retina. La formación de la imagen de la retina es un resultado final de la refacción de la luz por el sistema de lentes del ojo. La luz de un ojo, la luz de un objeto atraviesa la córnea y el cristalino, que actúa como conjunto para enfocar los rayos de la retina. Como se mencionó, anteriormente, a imagem formada como a retina está invertida em la cabeça, o cérebro, através do processamento neural, inverte essa imagem em percentual, permitindo que levemos a posição correta. Esta adaptação neural é um aspecto crucial e fascinante da fisiologia da visão. Exemplo, a luz atravessa a córnea e o cristalino e chega hasta a retina. É de tal interessante que isto vamos a ter que a imagem que se forma invertida em la cabeça é de cabeça hacia abaixo. É cérebro e no córtex visual inverte e reorganiza todo esse processo para que todos nós vamos a ter uma imagem clara pela formação da imagem através da retina. Esto demonstra que a visão não é só a óptica, e sim também algo que envolve questões neurológicas do paciente. O ojo captura a imagem, pero é o cérebro quem interpreta a imagem. Pero se não tivermos, por exemplo, uma imagem muito clara, vamos a pensar outras coisas. Por exemplo, em meu caso, por exemplo, eu tive com 12 anos um trauma, que tive um TCE, um trauma crânioencefálico, que tive um descolamento de retina. Com isso,
tive atrofia dos vasos e tudo, catarata secundária, e tudo isso acabou com após a cirurgia. Fiz a cirurgia e também o que é interessante, perda da capacidade visual, quando eu tive isto, la imagen, quando ligava hacia negro y blanco, porque yo no tenía distinción de la cuestión de los colores del ambiente. Entonces, yo miraba como si fuese un televisor de la década de 70 80 de imagen preto y blanco. Entonces, después de eso, hicimos la cirugía, pero yo tuve una atrofia de los vasos de la retina, perdí la visión. Entonces, desarrolló una condición llamada de síndrome de ojo ciego doloroso. No duele por la ausencia de la visión, duele porque yo tengo aún las terminaciones nerviosas, los ramos aún de los pares craneales que componen la cuestión de la óptica. Entonces, eso hace que aumento da pressão intraocular, aumento de dolor, aumento de la sensação de irritabilidade, então todo é um conjunto. Próximo slide. Acá é o que eu expliquei para todos, como a imagem. Eu tenho um árbol. O árbol está em posição normal, pero em fundo de mi retina vas a tener uma imagem ao contrário para que seja clara que meu cérebro processe a imagem para que eu mire corretamente de uma forma mais clara e coesa. Próximo. Hola, buenas noches. Yo voy a hablar sobre el mecanismo de acomodación. Básicamente, la acomodación, como el mismo nombre ya dice, es cuando el ojo se enfoca para vernos de cerca una imagen y para vernos de lejos una imagen. Es un mecanismo involuntario que nosotros mismos nos queremos enfocar para ver las cosas y voy a explicar un poquito de la fisiología que pasa. Próximo, por favor, profe. Bueno, como Tales mismo ya bien explicó, la diotropía es el medir el poder de refracción del ojo. O sea, refracción quiere decir que cuanto más se desvían los rayos de luz. O sea, cuanto más diotropía, más el ojo consigue acomodarse para ver bien de cerca y ver bien de lejos también. En los niños, el cristalino es flexible, o sea, tiene gran capacidad diotrópica, quiere decir que consigue ver bien. Eso es lo normal. Obvio que hay niños con problemas también. Y lo que pasa es, cuando estamos para ver, queremos ver algo de cerca, el cristalino se queda convexo, o sea, eh, se queda con muchísimo convexo, con más diotropías para que se vea bien de cerca. El enfoque en objetos que están cerca de nuestro ojo. Cuando queremos ver de lejos, el cristalino se queda un poco más plano, se queda menos diotropías y el enfoque es en objetos más lejanos. Próximo, profe. Bueno, acá explicamos un poco sobre cómo funciona para que se quede convexo y menos convexo la lente. El músculo ciliar, este que estamos viendo ahí, que está a contraerse para que se quede convexo, mucho convexo, es formado por fibras meridionales y circulares. Y cuando este músculo se contrae, los ligamentos suspensorios se relajan. Entonces, se hace con que el cristalino se quede más convexo. O sea,
ellos conseguimos ver más de cerca la imagen. Y para ver de lejos, lo que pasa es que los ligamentos suspensorios se relaja, no se contrae, y, perdón, el músculo ciliar se relaja, el ligamento se contrae y podemos ver menos convexo, o sea, el cristalino se queda más convexo para ver de lejos. Las diotropías son controladas por el sistema nervioso parasimpático. Puede pasar, profe. Profe, próximo slide. Ahí ya pasé, ya cambié. Ok, perdón. Em, Mi internet no estaba tan buena. La acomodación, como ya le dije, es controlada por el parasimpático, o sea, la región pretectal y el núcleo de Edinger-Westphal envían sus fibras al ganglio ciliar, lo que van a enviar que esos están ubicados en la protuberancia de acá atrás y van a llevar sus fibras hacia el tercero par craneal, que es el nervio oculomotor, para que se haga ese movimiento de acomodación para ver de cerca, ver de lejos y eso. Para que se inhiba esa función, baje las diotropías, es necesario que se inhiba el parasimpático. Activación del simpático no hace esa función con efectividad. Ahí es necesario bajar la función del parasimpático para que baje las diotropías. Y eso. ¿Puede pasar, profe? Acá voy a marcar nada más. Ahí está. ¿Ok? Bueno, tema de examen. Examen. Perfecto. Bueno, la pérdida de acomodación se llama presbicia. Él es causada normalmente por el envejecimiento, que es la pérdida de la capacidad de enfocar nuestros ojos para vermos de cerca o vermos de lejos un objeto. Y es solucionada por lentes bifocales, que son lentes que en una parte son para ver de cerca y otra parte de la misma lente para ver de lejos. Así, en esta imagen muestran bien, por eso hay veces que hay señoras que están con las lentes acá a punta de nariz y les miran así para ver bien. Y eso. Bien, bien, bien. Muy bien. Siguiente. Creo que soy yo, profe, mas no cambió la imagen. Ahora Ah, sí. sí, pasa que estaba Ah, esperando a ver si me... Ok. sí. Bueno, para comenzar mi parte, quero que compreendam o que é a profundidade de enfoque, que é um rango de distância que um objeto ele pode se mover sem que altere a imagem na retina, ou seja, sem que ela perca a nitidez. E essa ilustração que a gente tem aqui nesse slide, ele quer dizer que o quê? Que quanto menor a pupila, maior vai ser a sua profundidade de foco. Por quê? A pupila sendo pequena, quer dizer que a entrada ela é menor, ela é pequena. Então, o desfoque causado pela entrada de luz vai ser reduzido. Um exemplo que a gente pode usar é a câmera fotográfica. Aquelas grandonas lá que os profissionais fotógrafos usam. Quando eles querem focar em algum objeto, alguma imagem, alguma pessoa, eles fazem com que a lente ela diminua o seu, como se fosse a pupila da câmera, ela diminui para daí conseguir focar no objeto que está na frente.
E o inverso, que quanto maior a pupila, quanto mais grande for a pupila, menor vai ser a sua profundidade de foco. Aonde que a gente usa isso? Quando a gente está em um ambiente escuro, com pouca luz, a nossa pupila tende a dilatar. Por quê? Para tentar captar o máximo de luz possível para conseguir focar e ter nitidez de alguma imagem. Pode passar. Essa imagem a gente tem no livro de Guyton. Eu, sinceramente, não tinha entendido nada quando eu li, e daí pedi ajudas e consegui. É assim, aonde tem ali o cristalino, vocês olham naquela imagem azul, redondinha lá, e tem uma linha na imagem de cima, no caso. Tem uma linha. Essa linha, ela representa que a abertura é pequena. Então, a, a imagem ela vai ter uma maior profundidade. E o olho de baixo, ele tem uma abertura maior, uma abertura grande e uma menor profundidade. Ao contrário, quando é maior é menor, quando é menor é maior. Pode passar. E agora a gente vai falar sobre a parte legal do negócio, que é as doenças que estão relacionadas, as enfermidades que estão relacionadas à profundidade de foco. E a gente tem três exemplos: emetropia, miopia e miopia é o olho normal, é o olho saudável. E o que que quer dizer? Que é onde eu consigo focar em um objeto com nitidez, com o músculo ciliar relaxado, sem forçar o músculo nem nada, ele está relaxado. E como que eu consigo fazer isso? Porque o nosso cristalino, junto com a córnea, ele vai fazer, ele tem um poder de refração, autônomo, é natural isso, o olho saudável. E para objetos próximos, o nosso olho, a nossa fisiologia, ela faz com que o nosso músculo ciliar se acomode, fazendo com que haja uma mudança na curvatura do cristalino, podendo focar e desfocar nos objetos perto e longe. Agora, a hipermetropia, que é um tópico que o professor e o Thales estavam conversando antes, que é assim, na hipermetropia, a gente tem uma refração insuficiente, onde a imagem, na hipermetropia, ela é formada atrás da retina. E como que a gente corrige isso? Com a lente convexa. O que que essa lente convexa ela vai fazer? Ela vai aproximar os raios antes de chegar no olho, fazendo com que a imagem seja formada na retina. Uma curiosidade sobre hipermetropia. Se eu sou jovem, eu posso ter hipermetropia sem que eu tenha sintomas visíveis. Por quê? Porque quando eu sou jovem, eu tenho um poder de acomodação muito grande. Porém, conforme eu for ganhando idade, eu vou perdendo esse poder de acomodação. E aí eu começo a ter os sintomas de hipermetropia, que depois a gente vai ver uma imagem de como a pessoa enxerga quando ela tem hipermetropia e miopia. E a miopia, ela é tudo ao contrário da hipermetropia. A miopia, ela é uma refração excessiva, onde a imagem de objetos distantes vão se tornar na frente da retina. E como que a gente corrige isso? Com a lente côncava, que vai fazer com que os raios de luz se espalhem em todo o olho, em todo o globo ocular, diminuindo a refração e fazendo com que a imagem seja focada, seja formada na retina. Pode passar. E vai cair na prova. Eita, Bom, aqui a gente tem um exemplo de uma visão normal, o emétrope, uma hipermetropia, como que a pessoa enxerga, e uma pessoa com miopia. de Pode boa. passar também. Muy bien. Aqui a gente tem um resumo do nosso Dr. Gepeto, muito bom feito, muito bem feito. E tudo que está aí é o que eu falei mais resumidamente e mais fácil de entender. E vai cair na prova. Fala sobre as causas mais comuns, que fala sobre o tamanho do olho, que o Thales já comentou, a quantidade de refração de cada olho, de cada enfermidade, aonde que é formada a imagem, e qual que é a lente de correção de cada um.
Ok, tráteme nomás de las tablas que vayan a elaborar en español, ¿sí? ¿Está bien? Desculpe. No, Tá está bem. bien, ok, pero entonces para los siguientes grupos, por favor, que todas las tablas estén, o los resúmenes que vayan a poner esquema, resumen, mapa, está en español, ¿sí? Porque esto vamos a entregar después como evidencia, ¿sí? Va a estar todo en la plataforma. ¿Está bien? Todo bien, tranquila. Muy bien, me gusta. Continúa, ¿qué fue? ¿Qué pasó? Vamos a seguir. La Tá me diapositiva no seguir, prof. aparece, Ah, profesor. bueno, avísenme, yo estoy pendiente, sí, estoy aquí atento. Bom, eu vou falar sobre astigmatismo. O astigmatismo ele é um problema de visão bastante comum que afeta como a forma com que a luz entra dentro do olho. A córnea perfeita, ela é no formato de uma esfera, de uma bola de futebol. E uma pessoa que tem astigmatismo, o formato da córnea é de uma bola de beisebol, é uma forma mais ovalada. Aí essa irregularidade ela faz com que a luz entre no olho e não se concentre só em um ponto, ela se concentre em vários pontos do olho. A luz ela se enfoca em diferentes pontos dependendo desse plano que se encontra a imagem. Então, dependendo de onde você está olhando, ela vai ser o ponto que vai estar dentro do olho a formação da imagem. A visão ela fica borrosa, distorcida, tanto para perto quanto para longe. Pode passar. Bien. Háblame en español. Quiero escucharte en español, Jacqueline. Vente ahí. Te escucho. Vamos a escuchar tu español. A ver cómo es tu voz en español. Madre de Dios. Dale. Otro punto importante es que el ojo, ele tiene un mecanismo natural de ajuste llamado de acomodación, que ayuda a enfocar las imágenes. Com el astigmatismo, isso não é capaz de corrigir, já que altera a curvatura do cristalino de forma uniforme em todos os planos, lo que meu Deus, professor, no espanhol não vai. O que resolve na curvatura irregular da córnea. Então, aqui na imagem dá para ver que a luz ela entra no olho, num olho normal, e ela tem o ponto focal. Ela se concentra em um ponto só. Já no olho com astigmatismo, a imagem ela está projetada na frente, porém com a luz os pontos são multifocais, em vários focos. Pode passar. Então, correção do astigmatismo se realiza com lentes especiais que compensam a forma irregular da córnea. O processo ele se divide em dois passos. Primeiro, eu vou falar no português em geral como é que foi para mim, porque eu tenho astigmatismo há 20 anos. Então, a primeira vez que você vai ao oftalmo, ele pinga um colírio no teu olho que faz a tua pupila dilatar. E daí você senta no aparelho, que é um ele faz uma autorrefração do teu olho para ele ver qual o teu problema, se seja astigmatismo, seja miopia, vai trabalhando o teu olho conforme as lentes. Primeiro ele vai começar com a correção da lente esférica, que é para tratar um problema, que é tratado o problema de miopia também. Então, o oftalmo ele começa encontrando a lente comum, que é a lente esférica, que ele vai corrigir a visão do plano do teu olho. Ela é usada também para miopia e para hipermetropia. E geralmente quem tem astigmatismo ganha de presente miopia também.
Então, quem tem astigmatismo tem a miopia. O segundo passo é a correção da lente cilíndrica. Então, primeiro ele vai colocando várias lentes na frente para tu ir focando o objeto até que tu veja ele com nitidez. Então, ali ele já encontrou a primeira lente, a lente esférica. Aí depois ele começa a passar com a lente cilíndrica para ver qual delas ele vai usar em você. Porque, que nem no meu caso, os meus pontos são os laterais. Então, de um olho é a 20% e no outro é a 30%. 20% não, é 20 graus e 30 graus. Então, geralmente, quem tem astigmatismo, a lente parece um fundo de garrafa, só que com a modernidade de hoje em dia, eles conseguem trabalhar no índice, eles vão afinando a lente ao máximo e apenas as bordas ficam mais grossas. Uhum. Pode passar? Para encontrar a lente cilíndrica ideal, o médico realiza essa prova utilizando uma série de lentes diferentes, com potências e giras, que ele vai girando em diferentes ângulos para ver todas as linhas da tábua de agudeza visual com a mesma nitidez. Uma vez que ele encontra a combinação perfeita da lente esférica com a lente cilíndrica no ângulo correto, o oftalmo prescreve as lentes para que o óptico las prepare. A lente final é uma combinação de estes dois tipos de lente para corrigir exatamente a forma irregular da tua córnea. Então, dá para ver ali que além de ter o astigmatismo corrigido, então o ponto vai ser só um ponto focal. E acabou. Agora sou eu. Vocês estão me vendo? Tá dando para ver que eu não estou me vendo. Prof. Sí, te Oi. vemos. Tá vendo? Então tá bom. É, eu vou falar sobre a catarata. Para empezar, a catarata é uma enfermidade ocular comum que aparece generalmente com o envelhecimento. Se caracteriza por la opaficación del cristalino, que es la lente natural del ojo e tem a função de enfocar objetos a diferentes distâncias. Então, tanto faz se é miopia, se é. Ai, pera, que eu fiz uma leve anotação. Se é hipermetropia, oh, perdão, vai afetar a função de enfocar objetos a diferentes distâncias. Quando o cristalino se vuelve opaco, né, quando ele fica opaco, a luz não passa de maneira adequada e isso reduz a visão progressivamente, podendo incluso levar a la cegueira se não há tratamento. Quando a catarata compromete muito a visão, a principal forma de tratamento é a cirurgia, onde o cristalino enfermo é retirado e substituído por uma lente artificial. É como se fosse uma câmera fotográfica. Com o tempo, a lente começa a ficar borrada, a riscar e para de registrar a imagem com uma certa nitidez. O senhor pode passar o slide, por gentileza? O slide, prof. Y ya pasamos, Mariana. Ya está. Não, graças. Bom, bueno, aqui temos uma comparação. À la esquerda, né, um cristalino normal, que é transparente e permite que a luz llegue à la retina de forma clara. É como mirar através de uma ventana limpa. A visão vai ser nítida. À la direita, vemos um cristalino com catarata, onde a opacidade bloqueia o passo de luz. O resultado é uma visão borrosa e nublada. É como ver através de uma janela que está embaçada, né? Uma ventana empanhada. Tudo se vê borroso. Outro slide, prof, por gentileza.
Vamos falar sobre os tipos de. Graças. Existem diferentes tipos de catarata, né? Eu não, desse slide até o último, eu não vou me esticar muito, porque eu vou falar basicamente o que está no slide. Mas são diferentes tipos de catarata. Nuclear, que endurece e amarela, né? O centro do cristalino, típica do envelhecimento. La cortical, que afeta os bordes. Essas são as diferenças importantes, que a nuclear, ela vai endurecer e amarelar o centro do cristalino, quanto a cortical vai afetar os bordes, né? As bordas das lentes, formando opacidade em raios, comum em diabéticos. Lá subcapsular, que se desarrolha detrás da lente, evoluciona rápido e prejudica mais a visão de cerca, estando associada ao uso de corticoides. Aí vai ter a catarata congênita, que aparece com o nascer, catarata por radiação, causada por la exposição, a raios UV ou tratamentos contra o câncer, a catarata traumática, que surge através de, perdão, depois de uma lesão em ouro. São as diferentes formas que pode ocorrer essa opaficação do cristalino. O próximo, por gentileza, que a gente vai estar falando dos sintomas. Bom, eu já falei anteriormente que a principal causa é o envelhecimento, né? Uma das principais causas da catarata é o envelhecimento, mas também, como eu citei no exemplo anterior, a gente pode ter através de diabetes, né? Os principais sintomas da catarata são visão borrosa, sensibilidade excessiva à luz, presença de halos, né, ao redor das luzes, visão doble, dificuldade para distinguir as cores. E os fatores de risco são envelhecimento, que é a causa principal, e a gente também vai ter hipertensão, os traumatismos oculares, a exposição solar em excesso, tabagismo e obesidade. O outro slide, prof, por favor, que a gente vai estar falando sobre o tratamento. Bom, nas etapas iniciais, né, em las etapas iniciais, la visión lentes, né? Pero com o tempo, la catarata sempre tende a empeorar, ou seja, com o tempo a catarata sempre vai piorar. O tratamento definitivo é a cirurgia, que vai consistir na retirada do cristalino opaco e substituir ele por uma lente intraocular artificial, que vai devolver a transparência e melhorar a visão. Esse é um dos procedimentos mais realizados no mundo e com excelentes resultados. E é isso. Muitas graças. Ahora un poco sobre la agudeza visual. Agudeza visual es nada más que la capacidad del ojo de distinguir detalles finos, o sea, mirar las cosas con precisión, con más alta resolución, por así decir. La parte principal de este tema es la fobia. Cuanto más, cuanto más central de la fobia es o que está mirando, más preciso es, más nítido es lo que está mirando. Y así, cuanto más lejos de la fobia, más menos preciso es, menos nítido es lo que está mirando. Así tenemos la diferencia entre la visión central y la periférica. Por eso, lo que está en la periferia de la retina no tenemos tanta precisión. ¿Puede pasar un poco el slide? Acá tiene el examen de vista. Así, esta es la tabla de Snellen. Acá se mide como si la visión está normal o reducida, a través del tamaño de las letras, que mensura la distancia. Por ejemplo, las letras pequeñas como si estuviese mirando una persona a 60 metros de distancia, y las grandes como esté cercano a 6 metros. Así, si está mirando bien, tiene una visión de 20 para 20.
y si está mal es 20/200, que significa que la visión está muy reducida. Puede pasar. Y tenemos la parte de percepción de profundidad, que tenemos tres tipos. Una es por el cerebro, que de forma autónoma, por nuestra capacidad de saber el tamaño de los objetos o persona, por ejemplo, podemos saber automáticamente la distancia que está todo, los objetos o personas. El movimiento en paralelo es el segundo, que es como, por ejemplo, cuando el objeto está muy cercano de nuestra cabeza y movimentamos así de un lado para el otro, este objeto va a se mover. Y cuando está muy lejos, no hay movimiento casi ninguno. Por ejemplo, cuando estamos viajando de coche o otras cosas, miramos o que está abierto, está pasando muy rápido, y o que está muy lejos no se mueve. Es como si estuviese estático. Y la estereopsia, que es la visión binocular. Esta só funciona cerca de unos 60 metros de distancia porque el ángulo de visión es nuestro ojo. Así se ve. Buenas noches. Doctor, ¿puede avanzar? Sí, así mismo. Bueno, yo voy a hablar sobre el sistema humoral del ojo y antes de empezar sobre las diferencias entre el humor acuoso y el humor vítreo, sus funciones, es muy importante comprender el sistema humoral ocular porque este sistema es esencial para que se entiendan los cambios en la presión intraocular y su relación con enfermedades como el glaucoma. El glaucoma que Josimar va a hablar después. Sí, entonces, como podemos mirar en la imagen, el ojo está lleno de un líquido intraocular. Este líquido va a mantener una presión interna suficiente para conservar el globo ocular distendido y funcional. Podemos mirar el humor acuoso en la imagen y el humor vítreo. El humor acuoso es un líquido más claro que está en constante circulación y él está delante del cristalino. Y el humor vítreo es una masa más densa, gelatinosa, que está entre la cara posterior del cristalino y la retina. Entonces, como función general, antes de irnos más a fondo, función general va a ser mantener la forma y la presión intraocular, nutrir estructuras avasculares y también auxiliar en la eliminación de productos metabólicos de desechos. Podemos avanzar, doctor, el slide. Bueno, ahora vamos a entender un poco más sobre el humor acuoso. Como ya mencioné, es un líquido claro, transparente, y este humor acuoso tiene una composición muy similar al plasma, pero con una cantidad de proteínas mucho menor, ¿sí? Es un líquido producido de forma continua, tiene una alta tasa de renovación, su contenido va a ser reemplazando varias veces al día en media de 2 a 3 ml por minuto, ¿sí? Donde va a ser producido por los procesos ciliares que ya voy a hablar. ¿Y dónde está ubicado este humor acuoso? Su ubicación está por delante del cristalino, pero en una cámara posterior que está en el espacio entre el iris y la cara anterior del cristalino. Podemos avanzar el slide, doctor, que vamos a poder mirar esta imagen o retroceder el slide, también podemos mirar la Ok, cámara posterior y la cámara anterior. Esta acá tenemos un cámara tema de examen nada más. El valor de la presión intraocular, ¿cuánto es? Más o menos la presión intraocular es como 10 20 milímetros de mercurio, 10 21 milímetros de mercurio. Correcto, sí. Entonces, este tema de examen, ¿sí? Ok, porque tenemos una enfermedad donde justamente hay un aumento de la presión intraocular y que por eso lesiona, ok, o compromete
al nervio óptico, ¿sí? Entonces, ese es justamente lo que creo que Josimar después va a hablar, ¿no? ¿Verdad? Sobre el Sí, glaucoma. Josimar. Sí, Bueno, perfecto. Entonces, ¿dónde está ubicado? En la cámara posterior, entre el iris y la cara anterior del cristalino, y la cámara anterior, que es el espacio entre la córnea y el iris, ¿sí? Voy a explicar rápidamente su formación. Eh, hay un slide donde podemos mirar la imagen de su formación. El humor acuoso, como ya mencioné, es producido por los procesos ciliares, ¿sí? Del cuerpo ciliar a una velocidad media de 2 a 3 ml por minuto. Y su secreción ocurre generalmente por tres mecanismos principales, que son la difusión simple, el transporte activo y el ultrafiltrado del plasma capilar. La difusión simple va a ser de moléculas pequeñas y el transporte activo de iones es lo que más va a suceder, porque acá vamos a tener sodio, cloruro o bicarbonato que van a fluir desde las células epiteliales de los procesos ciliares hacia los espacios intercelulares que arrastran agua por osmosis. Entonces tenemos acá un gradiente osmótico siendo formado que va a traer esa agua desde los capilares de la capa vascular hacia el espacio intercelular. Y en este proceso también está ocurriendo el paso de nutrientes, aminoácidos, glucosa, por transporte activo o también por difusión facilitada. Bueno, después de su producción, el humor acuoso entra en la cámara posterior, que es el espacio entre el cristalino y el iris, y pasa a través de la pupila para alcanzar la cámara anterior. Entonces está ubicado ahí, cámara posterior y anterior. Después va a suceder una drenaje, la drenaje del humor acuoso, que puede ocurrir por dos vías principales, que es una vía trabecular y una vía uveoescleral. La principal y convencional es la vía trabecular, que es donde el humor acuoso va a fluir por las mallas, así se llama, mallas trabeculares, que es una red de fibras colágenas. Va a pasar por un canal, el canal de Schlein. Ahí también hay una foto en el slide, doctor, un canal circular, ¿sí? Y ahí se va a drenar. Va a pasar por las venas acuosas, después por las venas epiesclerales y después se va a la circulación sistémica. Y hay la vía que no es tan convencional, que es la vía uveoescleral, que es donde el humor acuoso va a atravesar por el cuerpo ciliar y el espacio supracoroideo, ¿sí? Y después va a ser absorbido por las venas coroideas también y esclerales. ujú, Para finalizar esta parte, las funciones del humor acuoso, principalmente mantener la presión intraocular, como ya mencionamos, dentro de rangos de 10 a 21 milímetros de mercurio. También va a nutrir estructuras avasculares, eliminar los desechos metabólicos y contribuir a la refracción de la luz, manteniendo un medio más ópticamente claro para tener una buena visión. Y ahora sobre el humor vítreo, ya para finalizar. El humor vítreo, como ya mencionamos, es una masa gelatinosa, es transparente, tiene una alta viscosidad. Su composición mayoritariamente es agua, pero tiene también una composición de proteoglucanos. Y él va a ayudar a mantener una estabilidad. Tiene una renovación muy lenta y está ubicado en la cavidad vítrea. Él ocupa este espacio que está en la cara posterior del cristalino y de la retina. Es donde está la mayor parte del volumen ocular. Y diferente del humor acuoso, el humor vítreo no va a presentar una circulación tan rápida, tiene una tasa más lenta, permite una difusión más lenta de agua. Y como ya mencioné, también va a ayudar en esta estabilidad, ¿sí? Amortiguar movimientos, proteger estructuras internas también. Y sus funciones básicamente van a ser mantener la forma y el volumen del globo ocular y también ayudar en el soporte mecánico, ¿sí? Para la retina y también para el cristalino.
su medio de difusión va a ser lenta también para nutrientes y para desechos y va a ayudar en la transparencia que permite un paso de luz hacia la retina. Eso. Bueno, doctor, buenas noches. Buenas noches. ¿Necesita hablar después de la explicación de Yuri? Claro, vamos a escucharte igual, pero muy bien estuve explicando Yuri. Entonces, Sí, profe, vamos então a ver qué se adelante. puede acrecentar. Adelante, adelante. Bom, profe, yo voy a hablar un poquito sobre la presión intraocular, ¿no? Que varía entre 12 y 21 milímetros de mercúrio, com um promédio de 15, né? Que está regulada principalmente pela resistência à saída do mucoso do canal de Schellmann, né? Este canal de Schellmann tem sua localização, né, em el ângulo iridio corneal del ojo, justo onde se une la córnea a la iris. Es un conducto circular que rodea la córnea en la periferia de la cámara anterior, como mi amigo Yuri le explicó anteriormente. Su función principal es drenar el humor acuoso, que se produce en los procesos ciliares y circula en la cámara anterior. ¿Tá? El humor acuoso fluye desde la cámara anterior a través del trabéculo, el canal de Sherman, las venas epiesclerales y sistema venoso general. Tá? Esta drenagem é essencial para manter a pressão intraocular com seu valor normal entre, como já citei, de 10 a 21 milímetros de mercúrio, com um promédio de 15. Tá? É, Sua importância clínica, quando existe uma obstrução ou alteração em la drenaje, se produz um aumento de la pressão intraocular. Isto pode levar principalmente ao glaucoma, enfermidade que danya progressivamente o nervo óptico y puede causar la pérdida irreversible de la visión. El nervo óptico, profe, su conducción nervosa está dada pelo oligodendrocitos, astrocitos, microglia y la glia de Miller. Ujú. La glia de Miller, profe, son células que se encuentran en la retina y son el principal tipo de célula glial de este tejido. La taxa de drenagem do Muracoso é de cerca de 2,5 ulmens por minuto, quando a pressão ocular está dentro de seu rango, que é 15 milímetros de mercúrio. Pode passar, profe, por favor. Slide 51, profe. Siguiente. 51. Este, No, un ratito nomás. 51, ¿cuál es? 51 es Sí. este acá, el que estaba lo ahí. E aqui, ok. Esta explicação é o procedimento do tonômetro. É um procedimento simples, se empieza com anestesia da córnea, né, com colírios anestésicos, então se apoia a platina do tonômetro, né, sobre a superfície da córnea e se aplica uma pequena pressão, desplazando a córnea hacia adentro. Esse desplazamento se mide e se converte em um valor de pressão intraocular, né, mediante a escala calibrada por el aparelho. Pode passar, profe? 52. Isto, profe. Os espaços trabeculares, profe,
se mantienen limpios gracias a las células fagocíticas, que eliminam, né, partículas e restos celulares. Esse mecanismo evita a acumulação de resíduos e o bloqueio da drenagem do humor aquoso, como o meu amigo já havia explicado anteriormente. Se não há uma salida fisiológica de humor aquoso, se genera uma pressão e então ocorre a patologia, o glaucoma, certo? Eh, Adelante, profe. Quiero saber cómo se llama este que estoy marcando acá, este que está en círculo. Este Repito, que está, profe. esta estructura que está entre la córnea y la esclera. ¿Cómo se llama esta estructura? Estructura encargada de drenar el humor acuoso que se ubica entre la córnea y la esclera. ¿Cómo se llama este que está acá en Canal círculo? de Chelman. ¿Canal de qué? De Chelman, isso. Chelman no. Chelman no. ¿Canal? ¿Alguien más? Adelante. Profe, canal de Schlein. Ghislaine. Ese- Es el canal de Ghislaine. Es el Ah, canal de tá, Ghislaine. profe. Pero está, pregunta de examen, por eso, porque el Perdão. canal de Ghislaine, a ver, alguna parte creo que lo escribieron acá, de que me voy a marcar. Canal de Ghislaine. Déjeme que voy a marcar por aquí. Está Acá, no... ¿ok? Entonces, canal de En Ghislaine o drenaje. conducto de Ghislaine es esa estructura que está entre la Guilherme, córnea y la esclera y que su función es drenar el humor acuoso. ¿Está bien? Acoso. Bien, ¿sí? Ok. Siguiente. Bom, o glaucoma, profe, ele é a principal causa da cegueira. Com base em, eu vou trazer um dado para vós outros, com base na população paraguaia, 2024, latino-americana, o glaucoma em maiores de 40 anos, representa de 2 a 4%. Tiene 49.000 a 98.000 casos de glaucoma em pessoas com maiores de 40 anos, certo? Isto é um estimado epidemiológico apenas, profe. Não se há uma estatística nacional oficial para 2024. Ok. 54, profe? A patologia glaucoma em si se deve à oclusão fibrosa de los espaços trabeculares em las personas maiores de 40 anos. A oclusão fibrosa em el glaucoma crônico ocorre principalmente em los espaços trabeculares del seno venoso de la esclera, canal que não poder realmente dizer seu nome, que se localiza em ângulo iridiocorneal, tá? Del ojo. Ali se deposita tecido fibroso que contribui ao sistema trabecular de drenagem, dificultando assim sua salida, né, a salida de humor aquoso, aumentando a pressão intraocular e causando o glaucoma. Em casos agudos, os leucocitos e restos tissulares podem obstruí-los. El glaucoma se vuelve patológico quando a pressão aumenta, alcançando hasta 60 a 70 milímetros de mercúrio. É claro que valores superiores a 25 ou 30 milímetros de mercúrio já se pode causar um dano ocular considerável. 55, profe. Slide 55, por favor. Y La presión
pode causar a perda da visão muito rapidamente. Ao comprimir, profe, os axônios del nervo óptico em el disco óptico ciónico, impedindo a nutrição das fibras nerviosas e levando a sua morte. Então, quando acontece a pressão ocular, se pressiona o nervio e se causa um dano irreversível e em si causa o glaucoma. Además, a compressão das artérias retinal contribui a um dano neuronal. Se não há um fluxo sanguíneo adequado, não há nutrição adequada. Então, as células vão se deteriorando, morrendo e causa el glaucoma. O nervo óptico, profe, meu amigo deve ter citado atrás, deriva do segundo par craneal, tá? Sua função principal é transmitir a informação visual, né? Desde a retina hasta o cérebro, certo? E a corteza visual em el lóbulo occipital. E para finalizar, profe, 56, isso aí está. O tratamento do glaucoma se inicia com a utilização de colírios, que pode diminuir a produção e o aumento da absorção de humor aquoso. Se falha o tratamento farmacológico, se ocorre uma cirurgia para abrir os espaços trabeculares e criar condutos para que seja drenado o humor aquoso. Então, hacia o espaço subconjuntival, reduzindo a pressão intraocular. Então, técnicamente, o glaucoma, profe, né, hablando fisiológicamente, né, seria uma deterioração do nervo óptico que obstrui a passagem de los, perdão, profe, calma. Hablando fisiológicamente, o glaucoma é a causa geral, né, de doenças ópticas que atinge a maioria das pessoas de 40 anos, por aí. Muy bien. Ahí creo que Profe, terminó. Sí, vos me querés agregar algo sobre astigmatismo, ¿verdad? sí, Sí, te escucho. personas que tienen astigmatismo tienen mucha dificultad de dirigir por la noche, porque los faróis de los carros, una persona com uma visão normal enxerga os faróis em forma redonda. E uma pessoa com astigmatismo, as luzes, os feixes, eles são em riscos. Tiene lentes específicas para personas poder dirigir por la noche, porém, em mi caso, não resolveu. Foi dinheiro gastado à toa, por heladas. Ok, mira, No es... qué interesante, digo. O sea, Sí, y también tiene lentes azules que son para personas usar el computador ou que fica mais próximo a pantalhas. muy Isso. bien. Está bien, muy bien. Muy completo el material, muy completo la presentación. Se nota que fue en base al libro de Guyton mismo, ¿ok? Porque están, entonces los términos, están los valores, están justamente
lo que se pregunta habitualmente referente a este capítulo. Y bueno, aquí, ¿qué es lo que tenemos que manejar? Tenemos que manejar entonces algunos términos que sí o sí después van a tener que ver en oftalmología, ¿ok? Términos como refracción, está índice de refracción, dioptría, ¿está bien? Entonces, eso hay que manejar. Y bueno, en cada capítulo que van a llegar de ojo, van a encontrar algunos eventos patológicos, ¿verdad? Que bueno, ya se estudia desde fisiología. Claro que después van a profundizar más cuando lleguen a oftalmología. Entonces, ¿qué hay que saber acá? Definición de miopía, hipermetropía, astigmatismo, catarata, glaucoma, presbicia, bueno, ¿qué son todos esos términos? ¿Sí? ¿Qué son todos esos términos? Porque tú te puedes colocar en un ejercicio de pareja. Entonces, colocamos ahí presbicia, colocamos miopía, colocamos astigmatismo y colocamos las definiciones de cada, ¿ok? Y hay que emparejar, ¿me entienden? Entonces, quiero que manejen miopía, hipermetropía, astigmatismo, presbicia, glaucoma, ¿qué más? Catarata, que fueron cuestiones que fueron presentadas aquí. Bien, entonces nada más que felicitarle a los expositores por su buenísima presentación, realmente muy completa. Ok, no tengo nada que acrescentar, se presentó bastante bien. Y felicitarle a los compañeros que estuvieron acompañando aquí también. Entonces están de parabienes. ¿Sí? Bueno, Gracias, profe. está bien. Muchas Dale. gracias a Gracias, ustedes. profe. Gracias, profe. Gracias, Hasta luego. profe. Dale.